Todo mundo ficou sabendo que o Queiroz foi encontrado na casa do advogado de Jair e Flávio Bolsonaro, Frederic Vassef. Mas o que pouca gente sabe é que o Frederic Vassef ele tem uma ex-esposa, que também é sócia dele, em um terreno que os dois têm juntos, e os dois são muito, mas muito próximos. E essa ex-esposa do advogado de Bolsonaro e de Flávio, ela tem uma empresa chamada Global Web. Ok, essa empresa Global Web, só no ano passado, em 2019, ela fechou contratos com o governo Bolsonaro de 41 milhões de reais. Então quando você se pergunta, caramba, o advogado do Bolsonaro ficou lá dando abrigo para o Queiroz, escondendo o Queiroz, agora ele está mentindo, ele mentiu muito. Ontem no Jornal Nacional apareceu uma entrevista dele mentindo, falando que não sabia que o Queiroz estava lá. A repórter até perguntou, o Queiroz chegou como na sua casa? Voando? Ele se teletransportou? A repórter ficou até brava com ele porque as mentiras dele são num nível absurdo. E aí descobre-se que a ex-esposa e sócia dele tem uma empresa e que essa empresa tem contratos milionários com o governo Bolsonaro. Mas não é só isso. Além desses contratos de 41 milhões de reais que a empresa já ganhou no ano passado, o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, fechou contratos com essa empresa já no valor de 218 milhões de reais para serviços futuros. Quer dizer, a ex-esposa e sócia do advogado do Bolsonaro tem para receber dinheiro meu e dinheiro seu 218 milhões de reais em contratos fechados com o governo Bolsonaro. Isso tá bom para você? Não, calma, tem mais. Isso não é nem metade. A esposa do Vassef, chama Cristina Bonner, ela foi condenada no ano passado por improbidade administrativa. Ela é condenada, ela é corrupta, condenada. Ela participou do mensalão do DEM, que envolvia vários políticos do DEM, vários que estão no governo Bolsonaro, como o Onyx Lorenzoni e outros mais. Pois bem, ela é condenada e, desde a condenação, por 3 anos, até 2022, ela não pode fechar contratos com a administração pública. Ou seja, ela não pode fechar nenhum contrato, a empresa dela, com prefeituras, governos estatais, governo federal, com nada. Mas mesmo assim, o governo Bolsonaro fechou já 218 milhões de reais em contratos com ela, dos quais 41 milhões ela já recebeu e tem mais para receber. Sabe por quê? Porque ela transferiu a empresa para o nome da filha dela. Então agora ela continua celebrando contratos. Eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas antes, você quer ajudar a derrubar esse desgoverno assassino, genocida e corrupto, e agora a gente está vendo a corrupção aparecer assim, brotar de todos os lados? 1 segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Os bolsonaristas, eles espalham fake news, e a gente vê os bolsonaristas, o gado mesmo bolsonarista, repetindo sempre aqueles bordões que, o Bolsonaro é honesto. Ontem eu vi um rapaz comentando, eu prefiro sustentar um funcionário fantasma aqui e ali do que dar bilhões para Cuba. O funcionário fantasma era a corrupção dos Bolsonaro antes deles assumirem o poder e agora eles têm verbas bilionárias. Eu estou aqui falando de um caso que são 218 milhões, mas tem vários escândalos de corrupção no governo Bolsonaro. Pois bem, para quebrar essas fake news bolsonaristas no meio, quando você se inscreve no canal, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial, porque o algoritmo do YouTube, eu trabalho com redes sociais há mais de 10 anos e sou programador, eu entendo de algoritmos, e o do YouTube, quando você se inscreve no canal, mais do que curtir, muito mais do que curtir, o YouTube vai falar, esse vídeo tá bombando, o cara não era inscrito no canal, agora ele é inscrito, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente vir e se inscrever no canal. E aí vai virando uma bola de neve e mais gente vem se inscrever no canal. E a gente consegue levar a verdade e quebrar as mentiras do bolsonarismo no meio. Então é 1 segundinho, se inscreve, aproveita também, curte o vídeo que também ajuda muito e deixe seu comentário. Você acha que não tem corrupção nenhuma no governo Bolsonaro? Os bolsominions são todos certos. O Bolsonaro é vítima de perseguição. Você acha isso? Comenta aí. Agora vamos falar mais sobre esse caso. Pois bem, a Cristina Bonner, ex-esposa e sócia, ela e o Vassef têm um terreno gigantesco de mais de 300 mil metros quadrados e muito, muito amiga dele. Ela é tão amiga do Frederic Vassef, do advogado que deu abrigo para o Queiroz, que em 2013, num processo na Justiça, a Justiça de São Paulo chamou ele de companheiro dela, como se eles tivessem uma união civil estável, como se eles ainda fossem... União civil estável é quase um casamento, só não está assinado. Mas a Justiça de São Paulo considerou isso. Então, olha o tão próximo que eles são. Então, aí começa a vir suspeitas. Por exemplo, o que o advogado de Bolsonaro ganha para dar abrigo para o Queiroz
E ontem eu fiz um vídeo aqui, assista, porque o vídeo está muito bom, em que eu mostro que o advogado do Bolsonaro, ele se encontrava com o Bolsonaro, o Vassef, sempre que o Queiroz se comunicava com Adriano da Nóbrega, aquele miliciano que morreu na Bahia, chefe do escritório do crime. Então, tem todos os indícios de que ele era um leve trás de mensagens do Adriano para o Queiroz, do Queiroz para o Vassef, do Vassef para o Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro respondia e ficava assim o zigue-zague, o contato de Jair Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega. Aí já não estamos mais falando do Flávio só, estou falando de Jair Bolsonaro, do senhor presidente da República. Pois bem, aí todo mundo falava, mas o que ele ganha com isso? Agora a gente vem essas suspeitas de que ele pode estar ganhando o fato de a ex-esposa dele, que é sócia dele, tá ganhando contratos de mais de 200 milhões de reais com o governo federal. Tem uma coisa, essa empresa Global Web, ela também tinha contratos nos governos anteriores. Só que no governo Dilma e no governo Temer, os contratos dessa empresa eram 8 vezes menores do que os que tem agora. Então, o governo Bolsonaro está pagando muito, está abrindo cofre para essa empresa. E tem outra coisa, geralmente quando uma empresa é condenada, a dona de uma empresa, no caso ela foi condenada por improbidade administrativa e ela não pode mais fazer negócios com a administração pública, geralmente a empresa é removida e não tem mais contrato com essa empresa. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi o contrário. Ela foi condenada e os contratos aumentaram. E o governo Bolsonaro ainda tem mais, no total vai dar 218 milhões, tem mais contratos para celebrar no futuro que já foram assinados de serviços que nem foram prestados ainda. Então, tudo indica que tem alguma coisa errada ali. Ela trocou o nome da empresa para o nome da filha dela, mas a matéria da Folha e do UOL descobriu que ela ainda representa a empresa. Em eventos da empresa, ela é sempre apresentada como a CEO. CEO, em português CEO, é como se fosse o presidente, administrador da empresa. Por exemplo, o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele é o CEO do Facebook. E ela é apresentada sempre como a dona da empresa, sempre. Então ela é representante da empresa, ela faz os contatos com clientes da empresa, com toda a clientela, ela é apresentada como dona da empresa, mas a dona é a filha dela e ela continua, ganhando muita grana pública do governo Bolsonaro. Tá vendo o tamanho do esquema do Bolsonaro? Também saiu uma matéria na Veja, mostrando, no ano passado saiu essa matéria, mostrando que em 2013, em 2012, o Jair Bolsonaro comprou um carro dessa ex-esposa do Vassef. Olha só isso, eles são amigos. Em 2013, não, em 2009, desculpa. O Bolsonaro comprou um carro dela. Olha só como eles são próximos. Bolsonaro, Vassef, a ex-esposa do Vassef. Ele comprou um carro dela, um Land Rover, e ele pagou 50 mil por esse carro, só que o carro valia 77 mil. E aí você vai falar, Thiago, mas por causa de 27 mil tem alguma coisa a suspeitar? Veja bem, nós estamos falando do Bolsonaro, que na época era deputado federal, 27 mil era muita grana, 27 mil em 2009 vale quanto? Mais de 100 mil de hoje? Era muita grana na época, o salário mínimo era bem menor que hoje. E outra coisa, naquela época, Bolsonaro, Flávio, Carluxo, Eduardo, eles roubavam dinheiro público assim, picadinho, pouco a pouco, porque eles eram deputados do baixo clero. Tanto é que tinha o esquema da rachadinha, que ele roubava quanto? 30 mil por mês, 40 mil por mês, era coisa assim, comparado aos bilhões, eles não tinham acesso a toda essa verba, então era de pouquinho em pouquinho. Tanto é que vai ver corrupção de Aécio Neves, de José Serra, é coisa de 20 milhões, porque eles tinham acesso a isso. O Bolsonaro não tinha, então é coisa de 7 milhões, 5 milhões. A rachadinha toda movimentou alguns milhões, porque não tinham acesso, agora eles têm. E aí agora, contratos de mais de 200 milhões de reais. Aí tem o escândalo de Itaipu também, que eu já fiz aqui, mas aquele escândalo morreu porque no Paraguai foi abafado. Também 800 milhões de reais. Aí tem escândalo do Bolsonaro aqui e ali, acolá, você vai ver, é 1 bilhão aqui, é 300 milhões aqui, é não sei quantos milhões aqui, todos os amigos do Bolsonaro, todo mundo roubando, levando muita grana pública, porque agora eles têm acesso. Tanto é que no áudio do Queiroz que vazou no ano passado, foi em agosto, setembro, outubro do ano passado, vazou aquele áudio do Queiroz que ele falava que o Ministério Público ia enfiar palavras dele, bem vulgar, uma pica do tamanho de um cometa, o Ministério Público ia enfiar nele, já enfiou, tanto é que está preso, e o Vassef deve ser o próximo, e aí ele falava que ele
tinha mais de 500 cargos, o governo Bolsonaro tinha mais de 500 cargos para distribuir e que ele ia fazer rachadinha com esses cargos e ganhar mais uns 20 mil por mês, que para o Queiroz 20 mil por mês já estava bom. Mas imagina quantos cargos o Bolsonaro não está distribuindo e fazendo a rachadinha em centenas não, milhares de cargos públicos em estatais, em bancos públicos, em órgãos públicos, em lideranças de partido, em ministérios. Imagina quanto dinheiro eles não estão roubando nesse exato momento. A gente está falando de bandidos da pior espécie, em contratos também, porque o Bolsonaro falou lá do tal do Covidão, que é a Polícia Federal vai atrás do esquema de corrupção dos governadores na Covid. É que tem que ir atrás mesmo, tem que ir atrás. Dora, esses aí, tá todo mundo roubando dinheiro. Quem tá rindo nessa pandemia são os governadores e o presidente Bolsonaro, porque o Ministério da Saúde, já na época do Mandetta, já tinha denúncia de superfaturamento, porque quando foi decretado estado de calamidade pública, ele não precisa mais fazer licitação, então começou tudo a ser superfaturado. Aí com o Tati continuou, e agora com o ministro militar, agora liberou geral. Então tem muita denúncia de corrupção no Ministério da Saúde, tem denúncia de corrupção até nas Forças Armadas. Eu vou fazer um vídeo aqui mais pra frente sobre a produção de cloroquina, os insumos que as Forças Armadas compraram para produzir cloroquina foram superfaturados em 6 vezes. Quer dizer, mesmo já levando em conta a alta do dólar, levando em conta o fato de que tem uma pandemia e que está tudo mais caro, as Forças Armadas, o Exército, pagou 6 vezes mais pelos insumos, pelo material, para produzir cloroquina. E já estão gastando milhões produzindo cloroquina. Então, tem corrupção no governo Bolsonaro em todas as áreas possíveis. E agora tem que haver uma investigação sobre isso. Só que tem uma coisa, um dos meus melhores amigos é advogado, tem também o José, do portal do José, que é advogado, e eu pensei, vou falar com eles, vamos fazer uma notícia crime. Qualquer cidadão pode apresentar uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro no STF, aí vai para a Procuradoria-Geral da República e eles têm que investigar isso. Que alguma coisa errada tem. O governo Bolsonaro começou a dar dinheiro para uma empresa cuja dona é condenada por corrupção. Ela transferiu a empresa para a filha dela. As verbas para essa empresa são mais de 200 milhões. Ela é sócia do advogado do Bolsonaro, que deu abrigo para o Queiroz e que está agora mentindo na mídia, falando que não sabia, falando que não sabe como o Queiroz chegou lá e tudo mais, e que está defendendo o Bolsonaro. E ele falou, eu e Bolsonaro somos um só. Bateu em mim, bateu no Bolsonaro. Me atingiu, atingiu o Bolsonaro. Isso é mais ou menos uma ameaça. Mas uma pessoa dessa, a sócia dele começa a ganhar milhões do governo, peraí, tem que ser investigado. No mínimo, tem que ser investigado. Você, a gente pode até fazer um exercício mental e dar o benefício da dúvida para eles, mas tem que ser investigado. Isso tem que ser. Mas eu descobri que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, no dia 26 de maio, ele tomou uma decisão. Naquele dia ele rejeitou 4 notícias crime contra o Bolsonaro, e ele tomou uma decisão de que nenhum cidadão ou parlamentar pode apresentar notícia crime contra o presidente. Só quem pode iniciar um processo de investigação contra o presidente ou fazer com que isso seja iniciado é o STF ou a Procuradoria-Geral da República. Então, aí a gente tem que pressionar para os parlamentares de esquerda começarem a pressionar a Procuradoria-Geral da República e fazer um barulhão quanto a essas denúncias. Tá lá no UOL, tá na primeira página do UOL, não tá em destaque, mas tá na primeira página do UOL, quem quiser ler, tá essa denúncia. A gente tem que ir para cima, porque estão roubando dinheiro público e tem muito mais coisa para explicar. A prisão do Queiroz e o fato dele estar na casa do Vassef deixou muitas questões em aberto. O fato de que já apareceu o vídeo dele pagando mais de 7 mil reais em boletos do Flávio Bolsonaro e de que ele pagou mais de 200 mil reais em boletos do Flávio Bolsonaro, tudo em dinheiro durante os anos, isso tem que ser tudo investigado, porque isso vai chegar no Jair. E aí a casa vai cair. Então, vamos pressionar, pressione aí os seus deputados preferidos, marque esse vídeo e marque, principalmente no Twitter, que é onde eles leem, marque esse vídeo e marque a @ dos deputados para que eles vejam esse vídeo e para que eles façam essa denúncia contra o Jair Bolsonaro e provoquem a Procuradoria-Geral da República a investigar isso e abrir um novo inquérito contra o Bolsonaro. Mas eu já aviso, vão acabar investigando, e se investigar, a casa cai, vão acabar todos eles presos. Quer ajudar?
curte o vídeo, compartilha esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal em 14 minutos e 40 segundos, é agora. Clica e se inscreve no canal e vamos dar o empurrão final, que eles estão quase caindo. Falou!